Olá, igreja, muito bom estar aqui com vocês, dando início a mais um culto PNL. Hoje é terça-feira, dia ao qual nós estamos juntos para celebrar o nome de Deus. Espero que você já esteja aí à vontade, você e a sua família, para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba todas as notificações e não perca um sequer minuto de tudo aquilo que nós estaremos postando aqui nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, lembre-se de visitar o nosso Instagram e o nosso Facebook, PNL Itamaraju. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha agora um bom culto PNL. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado. 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 Alguém um dia ouviu o chamado.
Glórias ao nome do Senhor. Estamos aqui para exaltar o nome daquele que é vivo e reina para todo sempre, ao nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez neste culto nessa noite. E nós vamos estar aqui dizendo: nós estamos aqui para adorar a Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória. Aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluias. Declare: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluias. Dê honras e glória ao nome do Senhor aí mesmo na sua casa. Só Ele é digno de honra. Adore ao Senhor em todo tempo. Declare mais uma vez: nós estamos aqui. Declare isso. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Dê honras e glória ao nome de Jesus. Só Ele é digno de honra, digno de glória para todo sempre. Exalte o nome do Senhor. Oh, Te damos honra, Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Contemple a glória do Senhor Jesus aí na sua casa. Contemple a glória do Senhor Jesus neste tempo. Busquemos entender a vontade dEle, que está acima
de todas as coisas, porque Ele tem o controle de tudo. Aleluias. Aleluias ao nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor e dizer a Ele que tudo está preparado aqui, a casa. O seu coração está preparado hoje para louvar ao Senhor? O seu coração está preparado hoje para dizer: olha, a minha casa, o meu coração é teu, Senhor. Vem fazer morada, vem estar habitando em meu coração. Faça esta prece ao Senhor, faça essa oração ao Senhor agora, para que o seu coração agora possa ser cheio da presença de Deus. Você precisa se dispor a Ele, você precisa agora se colocar na presença dEle. É isso que nós vamos estar cantando agora. Olha, os filhos estão chegando aqui para adorar ao Senhor, adorar ao nome daquele que é vivo, que é santo, que é poderoso. Portanto, vamos declarar isso, que só Ele é santo. Tudo está preparado, declare. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Para Ele, honra, glória, poder e louvor pelos séculos dos séculos. Nós adoramos ao Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso. Declare, tudo está preparado, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Ele é santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, santo.
és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só Ele é santo, digno de honra, digno de glória. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como o nome de Jesus. Nós buscamos, nós queremos encontrar o Senhor. Nós muitas vezes buscamos as nossas respostas, mas as nossas respostas estão no Senhor, no Senhor que fez os céus e a terra, no Senhor que controla nossas vidas, no Senhor que está sempre presente conosco. Portanto, sempre, sempre busque entender e estar dentro, no centro da vontade do Senhor para a sua vida ser mudada, ser transformada pelo Senhor. Amém? Nunca se esqueça, Deus tem uma nova história para mim e para a sua vida. Nunca se esqueça disso, que as promessas dele haverão de ser derramadas em meio às circunstâncias mais adversas de nossas vidas. É por isso que nós confiamos no Senhor, é por isso que nós esperamos nele, é por isso que o próprio Deus nos anima a sair de nossa tenda, a sair do meio da nossa parentela, para irmos em direção àquilo que o Senhor haverá de nos mostrar. Portanto, tire esse momento para louvar ao Senhor, tire esse momento para estar buscando e fazendo a vontade do nome do nosso Jesus. Amém? Sai tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare isso sobre a sua vida. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluias ao nome do Senhor.
Saia de tua tenda. Saia das limitações da sua vida. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes escutar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Declare agora para a vida que está aí do seu lado aí, ó, do seu familiar, uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem pra ti. Declare isso na vida dele. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei. Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Deus tem algo novo para as nossas vidas. O que é que nós podemos esperar de Deus agora neste tempo? É o momento agora de nós estarmos enfrentando as lutas, as provações, as dificuldades. É um novo tempo que Deus tem para colocar nas nossas vidas. Assim que terminar toda essa pandemia, assim que terminar tudo isso que está acontecendo, Deus haverá de ter uma nova história para mim e para a sua vida. Portanto, que Deus continue abençoando a sua vida e que agora ela fale ao seu coração através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, preciosa Igreja do Senhor, Igreja Batista Peniel, meus amados irmãos, meus amados visitantes. Estamos aqui neste culto de terça-feira. Bondade de Deus nos permitir ainda estarmos aqui vivos, com saúdes, com disposição de louvar, de exaltar e de glorificar o teu santo nome. Costumo dizer aos irmãos que culto de terça-feira é um culto que eu tenho também um carinho especial, por julgar um culto no meio da semana praticamente, né, semana útil, e é um tempo que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, para renovar mais uma vez as nossas forças como irmãos, como igreja do Senhor. Se estivéssemos no culto presencial, estaríamos ali abraçando um ao outro, compartilhando as bênçãos do início da semana, mas você pode fazer isso na sua casa, com seu esposo, com sua família aí do seu lado. Dê um abraço nele nesta hora e diga: graça e paz, meu irmão, que o Senhor abençoe a sua vida. E hoje nós vamos compartilhar um pouco de mais uma porção da palavra de Deus para abençoar as nossas vidas e nos direcionar como igreja do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada
em Atos 11, a partir do versículo 19 até o 26. Atos 11, de 19 a 26. Quero deixar aqui um abraço especial para vários irmãos amados da cidade de Ilhéus, que têm acompanhado os nossos cultos, têm se inscrito no nosso canal. E fica aqui um abraço para a irmã Eutália, Detinha, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. E assim diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a ministração da palavra na direção do Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar no nosso entendimento, iluminar a nossa mente, de cada um de nós, para que nós possamos absorver o que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos, como vem sendo anunciado aqui já há vários cultos, no mês de missões, o mês de julho, mês adotado pela nossa Convenção Batista Baiana para estimular as igrejas batistas a contribuir, a investir, a divulgar a obra missionária. Sabemos que missões deve ser feito todo o tempo todo. A nossa convenção adota esse mês de julho apenas por força de sistematização dos trabalhos, mas durante todo o ano atua fervorosamente no campo missionário. E eu quero falar para você, amado irmão, amada irmã, nesta noite, sobre a importância de uma igreja que só se torna completa quando ela tem um entendimento da importância da obra missionária. Nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada, lá em Atos 2, onde há o registro da igreja primitiva, e nós podemos ali observar, a partir de Atos 2:42, todo um registro que nós tomamos como um exemplo de uma igreja saudável, e consta ali como viviam aqueles convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E o 46 fala: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que ia sendo salvo. Aquela igreja era uma igreja que nós podemos trazer para nós aqui como uma igreja referencial. Mas a gente pode observar dentro do contexto dessa palavra, analisar, trazendo para a questão do cumprir do ide de Jesus, do realizar da obra missionária, do chamado do Senhor para a sua igreja, que a igreja saísse. O Senhor deixou para os seus discípulos que eles fossem por todo o mundo, pregassem o evangelho a toda criatura. E aquela igreja, mesmo sendo uma igreja exemplar, uma igreja modelo, ela estava focada exclusivamente em Jerusalém. Se nós podemos dizer que existia um defeito naquela igreja, era que faltava a sua saída para a realização da obra missionária. Ela partiu o pão de casa em casa. Muitos vinham e abraçavam a doutrina do Senhor pelo testemunho daquela igreja. Mas outros povos, outras regiões daquele império que precisava ser alcançado, como é que ficaria? Por isso que Deus levantou a perseguição para que aquela igreja se espalhasse por outras regiões até então conhecidas pelo homem e ali pregasse o evangelho. Quero dizer para você nesta noite que nós como igreja precisamos de um despertamento no sentido de avançarmos na condição de igreja missionária. A essência do povo batista, a essência daqueles conhecedores da palavra de Deus, que tem na sua genética espiritual a formação missionária, a formação da pregação da palavra de Deus, de divulgação da palavra de Deus, que eu creio que muitos de nós já temos, outros crentes novos estão em formação. Por isso essa palavra de estímulo nesta noite, para que no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, talvez a gente arrefeça os nossos ânimos e não busque voltarmos a ter aquele mesmo fervor que tínhamos com a obra missionária. Então, independente das circunstâncias que nós vivemos hoje, das limitações, das restrições que trazem um certo obstáculo para o funcionamento da igreja, na divulgação da obra missionária, nós não podemos perder esse referencial. Por quê? Porque a Bíblia nos dá testemunhos sólidos de que, independente de todas as dificuldades, a pregação do Evangelho avançava. Hoje nós vivemos num tempo de pandemia, mas aquela igreja no passado, aquela igreja primitiva, que se encontrava ali em Jerusalém, ela passou a sofrer perseguição ou perseguições. E, em consequência, aquela igreja começou a tomar vários destinos. E um dos destinos, uma das rotas que aquela igreja adotou foi indo para Antioquia, dentro desse contexto que nós lemos aqui
na palavra de Deus, como diz o versículo 19 do capítulo 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia. Então, irmãos, precisamos entender que o que acontece com a igreja do Senhor, o tempo que nós estamos passando, ela não deve ser causa motivadora para que nós não nos desempenhemos na continuação da realização da obra missionária. Começou a haver perseguição, Estevão foi morto, e aquele fato abriu uma oportunidade de perseguição efetiva ao povo de Deus naquela oportunidade. Lendo o texto sagrado, avançando um pouco lá em Atos capítulo 13, versículo 1, só para que nós possamos fechar um contexto do que queremos ministrar aos nossos corações nesta noite, diz Atos no capítulo 13: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para que a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre as mãos, os despediram. Irmãos, quero dizer para você que uma igreja, ela pode ter tudo, mas se a igreja ela não tiver uma consciência missionária, ela perde o referencial de Deus, o propósito de Deus para a sua igreja. Veja bem, a igreja de Antioquia foi uma igreja fruto de missões. Fruto de missões por quê? Porque quando veio a perseguição, as tribulações, aquele povo, o texto diz, alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também ao grego, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Os judeus perseguidos tinham duas ramificações, um que só pregava o evangelho para os próprios judeus, mas tinham havia um grupo que pregava o evangelho também para os gregos, os que não conheciam a palavra de Deus. Era uma igreja que nasceu por fruto de uma obra missionária, a igreja de Antioquia. Então, diante das perseguições, diante das lutas, muitos seguidores de Jesus, muitos originários daquela igreja que estava em Jerusalém, foram a Antioquia, uma cidade, podemos dizer assim, uma cidade rica, uma cidade forte, uma cidade com um domínio cultural muito forte, e um grupinho de pessoas ali começou o início da formação da igreja de Antioquia. E era uma igreja que crescia. O interessante é que era uma igreja que crescia. Está lá em Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e se desenvolvia poderosamente, anunciando-nos o evangelho do Senhor Jesus. Então aqueles missionários, com todas as suas limitações, eles estavam ali pregando o evangelho do Senhor e aquela igreja crescia. Podemos entender aqui, dentro do contexto da palavra, que ela crescia numa qualidade na pregação do evangelho do Senhor, como também crescia em quantidade e número de pessoas. Aquela era uma igreja que, devido a esse fato de ser uma igreja formada
por um grupo de pessoas, mas que enfrentava todas as dificuldades e começou a crescer. Aquela igreja se tornou uma igreja afamada. As pessoas começaram a ouvir que ali em Antioquia tinha um grupo de pessoas que se reuniam para adorar ao Senhor e praticar a mensagem do Senhor e fazer a diferença onde se encontrava plantada. Isso a gente vê lá em Atos 19, 21. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ou seja, a mão do Senhor abençoava aquela igreja. Aquela igreja se desenvolvia, e muitos criam no Senhor. Por quê? Porque aquela igreja, ela tinha e desenvolvia um testemunho de vida. Ela ficou tão afamada que ecoou fora de Antioquia, chegando aos ouvidos de outros, quando está lá em Atos 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Uma igreja pequenininha, que estava cumprindo o ID do Senhor, estava crescendo, desenvolvendo uma obra missionária, e chegou a Jerusalém, onde o povo estava, podemos dizer, parado. Havia perseguição, e muitos ali ainda se encontravam, principalmente da liderança da igreja. E diz o texto: e enviaram, em consequência, Barnabé até a Antioquia, um dos líderes da igreja. Então era uma igreja afamada. Nós, como igrejas do Senhor, muitas vezes queremos ser afamada por tantas outras coisas, por nossa condição estrutural de culto, por nosso desenvolvimento no louvor, por nosso desenvolvimento em um teatro, por nosso desenvolvimento em outros ministérios. Mas o que faz diferença para a obra do Senhor é a obra missionária. Todos os ministérios são importantes, mas a obra missionária é importante, que é a igreja que sai, é a igreja que vai, é a igreja que prega a palavra de Deus. E era uma igreja cheia de graça. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, Barnabé chega ali e vê uma igreja cheia de graça, uma igreja cheia do amor de Deus, uma igreja que contagiava onde ela estava plantada em Antioquia. Mas era uma igreja sem recursos, uma igreja que tinha dificuldades por causa da perseguição. Era o Império Romano, perseguição era sombra na vida da igreja, poderia estar a qualquer momento sendo efetivado. Atos que viesse a dizimar os seguidores de Cristo. Irmãos, mas a graça do Senhor motivava aquela igreja. A graça do Senhor está sobre a sua igreja, está sobre a vida da igreja Peniel. Mas a igreja Peniel precisa pegar essa graça. Você de outras igrejas que possa estar nos ouvindo nesta hora, você, irmão, você tem que viver essa graça de Deus. E essa graça é o favor imerecido, que nós não merecemos esse amor de Deus, mas o Senhor nos ama. E qual a nossa retribuição? É nos entregarmos à obra missionária na pregação da palavra do Senhor. Essa é a essência da igreja de Deus. E quando aquela igreja assim agia, ela atraía. Quando nós vivemos como igreja do Senhor, dentro dos padrões que Deus quer para a sua igreja, nós não precisamos fazer malabarismo de programas, projetos. Aquela igreja, ela crescia e se desenvolvia com base num testemunho de vida, de prática diária da palavra de Deus. Está lá
no versículo 25 a 27, vamos ler: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram o quê? Numerosa multidão. Atraía muita gente. Com base em quê? O ensino da palavra de Deus. Por isso que nós nunca podemos perder o referencial, irmãos amados, de querermos aprender para podermos ensinar. Sinto uma tristeza de coração, talvez uma falha nossa como liderança da igreja, de não termos mantido também as nossas EBDs virtuais. Porque o ensino da palavra de Deus é essencial para que a gente crie bases de conhecimento, e que o conhecimento que gera não só informação bíblica, mas transformação de caráter, para, através desse respaldo de conhecimento, nós tivéssemos condições de levar a palavra de Deus com qualidade, a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus como está descrita na Bíblia Sagrada, sem penduricalhos, e assim alcançar pessoas com segurança, com a verdade bíblica. Irmãos, a igreja, ela amava o ensino. Aquela igreja era uma igreja plena de dons espirituais. Olha que coisa linda. Se você for ao versículo de número 28, quando diz: E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então o Espírito Santo manifestava na vida daqueles homens, e tinha um profeta ali que ele tinha aquele dom da previsão, quando declarou, por revelação de Deus, que haveria grande fome por todo o mundo. Então, você vê que uma igreja pequena, uma igreja que estava em formação, mas era uma igreja diferente, porque quem fazia diferença ali era o amor pela obra missionária, era a diferença na prática da palavra de Deus, era o comprometimento no ensino da palavra de Deus, e em consequência o Espírito Santo que agia poderosamente. Era uma igreja muito generosa, era uma igreja que ajudava. Está lá nos versículos 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, presta bem atenção, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Por quê? Porque os irmãos que moravam na Judéia já estavam padecendo pela fome, pelas necessidades. Mas aquela igreja se levantou como uma igreja de socorro, uma igreja que estava com recursos para ajudar uma igreja necessitada. E muitas vezes a obra missionária que nós devemos fazer, quantas igrejas, quantas casas do Senhor necessitam de um suporte de uma igreja que tenha condições, de uma comunidade que tenha condições. E nós devemos despertar para isso. Quanta obra missionária existe da nossa Convenção Batista Baiana, nos rincões desse estado, no nordeste desse estado, onde vários missionários padecem toda sorte de necessidade, caminhando pelo sertão com sandálias,
debaixo do sol, sem nenhuma proteção, mas estão ali fazendo a obra com amor, mas têm as suas necessidades, e quem deve suprir essas necessidades somos nós, Igreja do Senhor. Por quê? Porque nós devemos compartilhar o que nós temos. Precisamos ampliar muito essa visão. E continua o texto no 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Eles foram os portadores dessas bênçãos para outras igrejas, para a igreja na Judéia. Então, irmãos, precisamos ampliar o nosso conceito de obra missionária. Nós temos a nossa convenção que está à frente disso tudo. E nós devemos participar com os projetos missionários. Talvez você, amado irmão visitante, que começou recentemente a estarmos juntos, adorando ao Senhor, não conheça, mas a nossa Convenção Batista Brasileira, ela tem as missões nacionais que abarcam todo o país. Nós temos a missão estadual, missões estaduais, que é feita por cada estado em suas convenções. A nossa Convenção Batista, esse ano, nós temos o tema Eu Creio. E temos as missões mundiais. Nós, como batistas, nós contribuímos com missões mundiais. Nós temos missionários em várias partes do mundo. E hoje você pode imaginar, com o dólar de R$ 5,26. O ano passado deve ter sido feito o planejamento em dólar para missões mundiais à base de R$ 3,50. E como é que se praticamente dobra o valor do dólar, e como é que se mantém missionários da Convenção Batista Brasileira, missões mundiais em várias partes do mundo. Como é que esses missionários estão passando? As necessidades, os trabalhos que já foram começados, que estão interrompidos, não só por força da pandemia, mas da falta de recursos. A igreja ela tem que ter essa visão muito bem ampliada. Aí em Atos 13, nós vemos, que eu fiz questão de ler para vocês, em Atos 13, nós vimos uma igreja muito bem estruturada. Aquela igreja, ela tinha toda a estrutura, uma igreja que tinha profetas, dentro do nosso contexto, pregadores da palavra de Deus. Todos nós hoje somos boca de Deus, somos profetas do Senhor. Havia mestres, havia professores, tinha presbíteros, tinha diáconos, mestre, como eu disse, professores, certamente teria cantores. Mas, irmãos, a gente poderia dizer que aquela igreja de Antioquia estava faltando alguma coisa. Mas aquela igreja, ela nos dá um exemplo muito grande. Aquela igreja, ela é fruto de uma perseguição, mas de homens que, através da perseguição, não perderam a visão missional, a visão de continuar pregando a palavra de Deus. Aquela igreja, ela era a demonstração de um ministério, podemos dizer, no sentido bom, uma igreja invejável, uma igreja que pode servir como paradigma por nós como igreja, não é? Era uma igreja que tinha um exemplar corpo de liderança, de servos, de pessoas comprometidas, pessoas que tinham uma visão única de divulgar a palavra de Deus. A igreja de Antioquia. E certamente aquela igreja chegou a um nível de excelência tão grande que, quando a gente lê o versículo 19, que eu vou repetir a leitura para os irmãos sorverem e entenderem e aprenderem, quando diz: e por um ano se reuniram naquela igreja
e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olha que coisa linda. O exemplo daquela igreja era tão tremendo, tão fervoroso, tão fiel, que aquela igreja foi vista pelos de fora e os chamando de cristãos. A representação da palavra cristão quer dizer pequenos cristos, testemunhadores da palavra de Deus. Por quê? Porque aquela igreja, ela representava em sua essência o que o Senhor queria para o modelo de igreja do Senhor. Nós, como crentes, igreja do Senhor. Mas a gente pode também tirar, para finalizar essa reflexão, lições para as nossas vidas práticas, para termos a cada dia a nossa comunidade como igreja do Senhor, Igreja Batista Peniel, e você, membro da sua igreja, para poder estar ajudando nos projetos da sua igreja, ajudando o seu pastor. É que nós precisamos, irmãos, a cada dia, despertar para a obra missionária. Despertamento para a obra missionária. E eu falo isso considerando o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo tem levado a igreja do Senhor a perder ou acomodar ou não praticar a visão de estímulo e desenvolvimento da obra missionária. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Mesmo diante de todas as dificuldades, nós sabemos que nós temos uma convenção estadual, que tem um norte, que tem todas as programações, e que nós devemos, como igreja do Senhor, estarmos ajudando a nossa convenção a implementar em nosso estado da Bahia, nas áreas de mais carência em especial, o projeto missionário. É por isso que o nosso tema diz: eu creio, porque talvez você esteja enxergando impossibilidades, você possa estar enxergando da visão humana como é que se vai realizar missões num tempo que você tem até limitações para sair de casa. Nós não podemos olhar com esses olhos, nós devemos olhar com o olho espiritual. Eu creio por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Quem traz o resultado da obra é Deus. Nós apenas somos agentes para levar a mensagem. E neste caso, quem está com o compromisso e com a responsabilidade de representação dos batistas no estado da Bahia é a nossa convenção no campo missionário. Nós não podemos estar em várias regiões pregando a palavra do Senhor, em várias regiões necessitadas de conhecer a palavra de Deus, conhecer um trabalho batista. Quem pode fazer isso? A Convenção Batista. E nós devemos investir. Investir o quê? Os nossos recursos. A palavra de Deus foi bem clara aqui, que o profeta Ágabo, ele teve a revelação de Deus que havia fome. E hoje nós precisamos entender que esse texto quer dizer o quê? Que havia fome, o quê? Fome espiritual, necessidade de conhecimento da palavra de Deus. E nós devemos investir os nossos recursos no campo missionário, para que aqueles homens e mulheres estejam ali ministrando a palavra de Deus. Certamente vai haver limitações de pregação de um evangelho de porta em porta, mas certamente muitos trabalhos, muitos missionários que estão no campo, eles vão continuar ali
dentro dos seus métodos, dentro dos seus recursos, dentro dos seus sistemas de evangelização, vão permanecer naquelas regiões porque vão ter condições de serem mantidos, de serem sustentados nos seus projetos missionários, na manutenção de suas famílias, de seus filhos. Isso daí é tudo fruto de um investimento. O trabalho de Deus não pode sofrer prejuízo. Toda a igreja somente se universaliza através da obra missionária. Eu louvo a Deus porque nós temos na nossa genética espiritual como igreja a visão missionária. E essa visão missionária, ela precisa todo o tempo ser despertada em nós. Por isso eu levo essa mensagem para você hoje à noite. Abra o seu coração. Não apenas tome conhecimento da obra missionária por força dos vídeos que são passados, por força de um folder que você receba, não. Amplie a sua visão. Entenda que há fome em outros locais. Há necessidade. E a obra do Senhor é para alcançar todos os cantos desta terra. Todos os cantos dessa terra, a obra, a palavra de Deus precisa chegar para que pessoas venham conhecer a palavra salvífica, a palavra transformadora, a palavra que tem poder para mudar a estrutura pecadora do ser humano e trazer uma nova perspectiva de vida. Por quê? Porque para Deus, almas vale mais do que tudo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos este entendimento que uma alma é um tesouro para Deus. E nós devemos investir para que almas sejam salvas, pessoas sejam transformadas. A igreja, ela só se completa quando é uma igreja fiel ao Senhor. É uma igreja que caminha debaixo da palavra do Senhor, que investe nos ensinamentos do Senhor, que vive debaixo do poder do Espírito Santo, e é uma igreja que pratica a obra missionária. Eu louvo a Deus por nossa igreja, que sem resistência estamos pagando a complementação de um curso missionário no seminário para o irmão. E peço a Deus que quando esse irmão terminar, a igreja amplie sua visão e continue pagando o seminário de outro irmão, porque assim nós estamos investindo também na capacitação de pessoas, formando pessoas, para depois ir pregar o evangelho do Senhor, onde o Senhor aprovei. Fica aqui uma palavra missionária para a sua vida, uma palavra missionária para a vida da igreja, mas não esqueça que você é o principal missionário do Senhor Jesus. Invista orando, invista contribuindo com a obra do Senhor. Que Deus abençoe e que vamos juntos manter firmes essa bandeira de, como igreja, praticarmos a obra missionária. Que Deus abençoe sua vida e que te dê uma semana, um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor e sabermos também que ela é uma palavra fiel às nossas vidas, não é? Que você possa aplicar a palavra do Senhor aí na sua vida. Nós vamos declarar que a palavra do Senhor é fiel, ela jamais volta vazia. Eu tenho certeza que o seu coração haverá de ser impactado pela palavra, se tão somente você obedecer. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria janelas dos céus
e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel, jamais e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Ah, se meu povo, declara. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Você pode declarar: a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se nós obedecermos à voz do Senhor, se nós cumprirmos a palavra de Deus, haveremos de comer o melhor desta terra, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade, nós haveremos de comer o melhor, porque o nosso Deus tem o melhor para nossas vidas. Portanto, obedeçamos a palavra do Senhor, cumpramos a palavra do Senhor à risca, busquemos cada vez mais entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que bom que você esteve conosco, que Deus abençoe sua vida grandemente. Domingo próximo estaremos aqui juntos, 10 horas da manhã, às 7h30 da noite, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor em todo o tempo. Que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.